Boa noite, pessoal. Boa noite para quem for entrando aí. Mais um tema para nós elaborarmos nessa noite. Vamos falar sobre dependência emocional. Maravilha, pessoal que está entrando aí. Boa noite. Daqui um momentinho, nossa professora Clarice Garim, filósofa, vai estar aqui com a gente para falar desse tema maravilhoso, dependência emocional. O que é a psicologia analítica e o que a filosofia clínica tem a nos dizer sobre esse tema, tá? Então, para todos nós aí que estamos envolvidos em relacionamentos, não tem como estar vivo, né? Sem estar envolvido em algum tipo de relacionamento. E a gente vai falar sobre esse tema fantástico. A professora Clarice é uma pessoa sensacional, pessoa maravilhosa. Nós temos trocado algumas figurinhas há um tempo já. Tive o prazer de fazer uma live com ela com um tema bastante parecido. E a professora agregou muito conhecimento para nós. Ainda mais nesses períodos, né, gente? Esse momento aí em que todos nós temos algumas questões pendentes, temos algo a resolver nessas questões emocionais e relacionais, né? No mundo de tanta futilidade, nós temos aí um conteúdo com mais qualidade, né? Que vai trazer algo para a nossa vida, que vai fazer a gente refletir, que vai fazer com que nós identifiquemos esses sinais da dependência emocional. Clarice está chegando aí para estar conosco. Só um momentinho. Professora Olá, Clarice. Olá, muito obrigada pelo convite. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e o senhor? Prazer enorme estar contigo mais uma noite, mais uma vez, e mais um tema fascinante, tema maravilhoso, que foi proposto por uma de nossas seguidoras aqui, que pediu para que falássemos sobre a dependência emocional e o que a filosofia pode, né, agregar a esse tema e o que a psicologia analítica também pode contribuir. Eu vou deixar aqui o espaço para a professora se apresentar e saudar aqui as pessoas que nos seguem. Fique à vontade, professora. Muito boa noite a todos, todas e todes. Agradeço imensamente o convite, primeira vez aqui no seu Instagram. Agradeço também aos seus seguidores que estão aqui, saudando a todos. Muito obrigada. E gostaria de dizer que o meu nome é Clarice Garim, como o professor já falou, eu sou professora de inglês e também de filosofia. Tenho Instagram voltado para a educação, tanto da língua inglesa quanto da filosofia e outros temas também. E eu sou técnica em recursos humanos, sou gestora pública, também sou pós-graduada em metodologia da língua inglesa, por isso que sou professora de inglês, e pós-graduada, assim como o professor William, sou pós-graduada em ensino de filosofia. E atualmente, recém terminei minha graduação em administração pela linha de pesquisa de relações étnico-raciais dentro das organizações. Então, eu estudo um pouco os negros dentro das instituições, o racismo em si, né, que é algo que me encanta imensamente também. Então, sou uma pessoa que eu caminho em umas quantas coisas, como vocês podem perceber, né? Sou uma pessoa muito curiosa. Então, acho que isso facilitou muito, assim, para que eu conseguisse atingir várias áreas, coisas. E o professor veio com esse convite muito bonito, muito bom, e eu achei o tema super interessante, assim, o professor sabe muito bem, sempre troca excelentes ideias, adoro receber mensagem dele, então muito, muito obrigada por estar aqui essa noite. Obrigada, professor. É um prazer. O prazer é todo meu, professora Clarice. A professora sempre me faz refletir muito nesses temas. Nós propomos o tema sempre, é fascinante, né? Porque nós propomos o tema e, aliás, a nossa seguidora aqui, ela propôs, e quando a gente se debruça para olhar com mais atenção para esses temas, nós acabamos sendo fisgados por alguma questão,
acabamos pensando um pouco melhor a nossa vida, acabamos identificando coisas na nossa vivência, né, que muitas vezes a gente não via, a gente não percebia e nem identificava os nossos relacionamentos, como, por exemplo, quando a gente tratou do relacionamento abusivo, muita gente nem tinha ideia que estava vivendo um relacionamento abusivo, né? Eu acredito que nós também hoje, com esse tema da dependência emocional, talvez tenhamos algumas questões que a gente nem conseguiu identificar ainda em nossas vidas. E quando a gente vai expandindo a nossa mente, nossa consciência, nossa visão, né, em relação a esses temas, nós acabamos percebendo o quanto somos fisgados por essas questões, né? A Janete está conosco. A Janete foi uma das pessoas que pediu para que a gente falasse sobre esse tema, e ela está conosco aqui, chegou do trabalho. Seja bem-vinda, Janete. É um prazer estar contigo e saber que você está aqui para contribuir, né, com esse tema também. Relacionamentos abusivos. Aliás, desculpa, estou com outro tema na cabeça. Dependência emocional. Né? Dependência emocional. Isso. Professora Clarice. Janete, um abraço, viu? Faça perguntas, por favor, já que você sugeriu o tema. O que a filosofia, professora Clarice, pode fazer para nos ajudar a entender melhor essa questão aí da dependência? O que a professora pode falar para a gente? O que a filosofia pode contribuir? E para quem não conhece muito sobre a filosofia, dá uma palhinha aqui, falando um pouquinho do papel da filosofia na nossa vida e, mais especificamente, nessa questão da dependência emocional, professora. Bom, prazer falar de filosofia, tema que eu amo tanto também. A filosofia, no geral, ela faz a gente se questionar, né? A gente se pensar o nosso eu, né? Saber como se deve portar-se, como se deve se entender com nós mesmos, né? No nosso interior. E também para com a sociedade, né? Faz com que a gente se sinta um questionador, fazendo perguntas necessárias, né, através de direitos, deveres, né, então permite que a gente tenha esse abrangente, assim, de questões a serem colocadas. Então a filosofia, em primeiro lugar, a gente sempre pensa, poxa, eu vou lá estudar Sócrates, sério que eu vou lá estudar Platão, meu Deus, eu vou estudar essas coisas super antigas que não tem nada que ver com o que eu tô vivendo agora. Gente, tudo tem uma conexão, tudo é história, né, o professor de história tá aí para comprovar isso, que é o professor William. Né? Então tudo tem uma linha do tempo. Então o que a gente fez lá no passado reflete no que a gente faz agora no futuro, no presente, e vai refletir no que a gente vai fazer no futuro também. Então eu acredito muito, e é comprovado também, que a filosofia ela abre esse outro ramo, né, de estudo, que é o questionamento, que é se entender, que é se saber, né? A gente vai chegar em algum momento que vai se conhecer 100%? Lógico que não, todos os dias a gente muda, todos os dias a gente está se conhecendo de novo, né? É uma constante mudança, um constante aprendizado. A gente não é o mesmo do que a gente era há 20 anos atrás, pelo menos eu não sou mais, né? Então, assim como o professor William também não deve ser, todos nós não somos. Nós vamos mudando de opinião, nós vamos mudando de visão para melhor ou para pior, dependendo do que cada um pensar, do que cada um sentir. Então, em relação à filosofia, ela é basicamente isso, fazer o ser pensante, né? Por isso que se tem tantas imagens aí de pensadores, né? De filósofos pensando, né? Mas não é só isso, é saber também se pensar e se questionar. Então, é importante a gente dizer que a filosofia veio para questionar o ser, questionar o mundo, né? Então, se você é uma pessoa muito curiosa e tudo mais, você se identifica bastante com a filosofia. E em relação a esse tema de hoje, que é o de abuso, né? Da dependência emocional, que também não deixa de ser uma forma de abuso, né? Eu acredito que a filosofia clínica ajude muito a essa terapia, né? Porque a área do professor William, todo mundo já sabe, ele receber lá a pessoa no consultório, ele chega lá, senta, seja bem-vindo,
E você vai dizer, olha, doutor, estou me sentindo assim, assim. Ele vai anotando e vai tentando dar um caminho para vocês, uma direção, né? Talvez consulte, talvez dê alguns remédios, alguma coisa assim. Mas, basicamente, a filosofia ela não trata dessa maneira. Por quê? Porque para a filosofia não existe a cura disso. Existe o se conhecer. Então, à medida que eu vou me conhecendo e conhecendo o que está à minha volta, eu vou me curando. Sem precisar dessa medicina, sem precisar de remédios. Por quê? Porque eu vou encontrando com o meu eu, com o meu interior. Eu vou vendo o que me machuca, o que me dói. Então é um encontro de pessoas. Porque todos nós sabemos que temos dois lados, né? Um lado bom e um lado ruim. A gente não é 100% uma coisa, nem 100% outra. A gente caminha entre eles. Então, a filosofia terapêutica e a clínica, a filosofia clínica, ela tem essa função terapêutica de encaminhar o ser para que ele se encontre, para que ele se descubra. E dessa forma, encontre a cura sem precisar de uma medicação, né? Não tirando a importância da profissão do professor, né? Que óbvio, se você precisa de ajuda, você precisa encontrar um terapeuta, mas também pode usar como ajuda a filosofia clínica, que ela tem essa obrigação. Ela nunca foi uma terapia. Ela é uma autoajuda, onde você se encontra, né? Então, tem vários conjuntos de definições, de conceitos que encarregam a pessoa a se encontrar, a se entender. Tanto que existe até uma pesquisa aqui dizendo que se estima que possuímos no mundo todo, tanto do lado ocidental e oriental, mas especialmente na Ásia, algo que é muito curioso, mais de 100 tipos de psicoterapias, ó, a área do professor, psicoterapias, e mais de 500 tipos de filosofias terapêuticas. Então quer dizer que é um emaranhado de saberes que nós podemos caminhar juntos, tanto a filosofia clínica quanto a psicanálise, a psicoterapia, para que o ser humano consiga se reconectar com ele mesmo, através de conversas, de leituras, de entendimentos entre si e o outro, ou até mesmo conversando consigo mesmo, né? Uhum. Perfeito, professora. Maravilhoso aí. Maravilhoso. Acho que fui clara, né? Foi, sim. Eu acredito que hoje, principalmente numa época em que nós queremos soluções mágicas, né? Nós queremos comprimidos, não desfazendo do papel, né? Não desfazendo da importância dos medicamentos e de outras terapias, claro, até mesmo da psiquiatria e outras especialidades, mas nós hoje somos pessoas que não estamos conseguindo mais lidar, primeiramente, com nós mesmos, com nossos medos, nossas angústias, com a nossa solidão, com a angústia que é a gente viver, a gente existir. Eu acredito que o papel tanto da filosofia como da psicoterapia é de fazer a pessoa se reconectar com aquelas emoções gostosas, muitas vezes, que nós sentimos um dia. Aquela nossa criança, que muitos falam na criança interior, que tinha prazer em viver, que tinha alegria de viver, alegria de descobrir as coisas, né? Eu lembro da filosofia como essa ferramenta importantíssima que traz na sua base, né, Clarice, o espanto, né, que é o ato de você se espantar diante dos fenômenos da vida, da existência, questionar o sentido, o porquê que eu estou vivendo, para que eu estou vivendo, né? Aí a gente se questiona, será que a vida é a gente trabalhar, aquela frase famosa, trabalhar no emprego que odiamos, para comprar coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que muitas vezes nem conhecemos. Nossa, profundo, hein? Filosofou aí, hein? Quando vivemos, não é, Clarice? Quando vivemos uma vida apenas para mostrar para o outro, e acabamos até mesmo nos endividando, buscando nas coisas o sentido da nossa vida, buscando nas compras, buscando muitas vezes aquela compra compulsiva, em que nós queremos uma coisa, mas não sei o que é. É como se tivesse uma fome
mas eu não sei o que eu quero comer. É como que aquela coisa de querer comer uma coisinha gostosa sem saber o que é. Ah, eu estou com sede, mas não sei bem do que é, né? E quando a gente para e volta o espelho para nós percebemos que nós perdemos a conexão com algumas emoções que são muito importantes para a gente existir. E o ato da gente pensar, da gente questionar e buscar tanto nos pensamentos como nas emoções, enriquece e traz de volta essas emoções que nós muitas vezes não conseguimos sentir porque estamos em ambientes doentios, que requerem de nós lucros cada vez constantes, resultados cada vez maiores, e que nós nos sentimos esmagados por um sistema, por uma máquina que nos deixa só o bagaço, né? E depois temos a sensação de vazio, a sensação de desamparo diante da vida, e às vezes nem sabemos o que fazer com a nossa própria vida. E aí quando a gente entra nessas questões das dependências, das coisas que dependemos, né? Esses dias eu estava lendo um livro sobre um especialista em segurança, Clarice, e ele falava o seguinte, que muitas vezes, eu vou comparar com isso, assim, a gente tem uma espécie de voz interna, uma voz interior, que nós não damos muita atenção nesse mundo prático que a gente vive. Então, às vezes você está com a sua criança no shopping, e chega alguém, um homem, ele pede um favor, alguma coisa assim, e uma voz lá dentro de você reconhece que aquela situação não é boa. Então, é como se um alarme tocasse. É como se um alarme falasse, olha, e esse especialista em segurança, ele fala que a primeira coisa é dar ouvido para aquela voz interna que se levanta como um alarme e diz, tem algo errado aí, não receba ajuda. E muitas vezes ele fala que a gente poderia evitar, por exemplo, sequestros e todas as coisas que acontecem, se a gente ouvisse mais essa voz interna, ele estava dizendo. E aí, quando a questão vai para o relacionamento, eu penso que muitas vezes nós sentimos isso. Temos relacionamentos em que nós, essa vozinha, ela quer falar para a gente, olha, tem algo errado, né, nesse relacionamento, porque ele está me fazendo sentir dor. Tem algo que me incomoda, mas eu não quero ouvir essa voz, porque muitas vezes eu não quero desfazer aquela ilusão que eu tenho sobre as pessoas, ou sobre o parceiro, a namorada, ou alguém da minha família. Eu não quero enxergar, eu não quero ouvir essa voz. O que você acha, Clarice, disso? Eu acho assim, em primeiro lugar, essa parte aí que o senhor falou a respeito da dependência emocional, que também é a busca constante para ser perfeito, a gente acaba virando uma máquina, né? Tanto que o senhor mesmo pode dizer melhor do que ninguém o quanto de casos depressivos o senhor deve encontrar todos os dias no seu consultório, né? Então acaba que desencadeia um outro tipo de doença, que é a depressão, né? Então a pessoa, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser boa em tudo, ela tem que ser 10, ela não pode ser 10, ela tem que ser 11, porque 10 já é todo mundo. Ela tem que ser 11, ela tem que ser superior, ela tem que ser a melhor. É a mesma coisa que uma criança. Quando a gente diz que a gente tem que incentivar, lógico que sim, o senhor tem filhos, né? Sabe que a gente tem que incentivar eles a serem, a buscarem sempre o seu melhor, mas até que ponto? Até que momento isso não prejudica a pessoa a ponto dela se sentir inferiorizada, a se sentir sempre uma perdedora, porque nunca tá bom, nunca é o suficiente. Poxa, o pai nunca gosta do que acontece, o meu pai nunca tá satisfeito com o meu 8, ele quer meu 10, aí quando chega o 10 não é mais que a tua obrigação. Esse tipo de situação vai desencadeando outras coisas psicológicas na pessoa e também filosóficas do questionar, né? Por que eu não consigo ser tão bom? Por que eu não consigo atingir, né? É a mesma coisa essa questão das mídias hoje em dia. A gente vive num consumo constante de informação que já é muita coisa pra gente. Aí o que acontece? O Instagram, o Facebook, o Twitter, tantas outras redes sociais aí, a pessoa, ela tem que ser linda, ela tem que ser magra, ela tem que ser loira de olho azul, ela tem que ser perfeita, ela não pode ter uma espinha, ela não pode ser gorda demais, ela não pode ser magra demais, ela não pode ter N coisas no corpo, porque ela tem que ser perfeita. Ela tem que
estar sempre sorrindo, ela não pode ter uma vida normal, ela tem que estar sempre cuidando do corpo constantemente. Então é uma pessoa que vive a melhor vida do mundo. Nossa, vai para as Maldivas, vai para os Estados Unidos, nossa, que pessoa inteligente, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Então acaba que aquilo vai vindo por cima da pessoa que tu sabe que aquilo não é real. Sabe que aquilo não existe. Né? Até que ponto a gente está disposto a postar uma foto do Instagram para receber mais de 1000 likes, né? Não é o nosso caso, que nós não temos uma página pessoal, viu, gente? Mas a minha página é totalmente profissional, né? Não existe nada pessoal ali. Mas tem pessoas que têm páginas pessoais que acaba que existe essa constatação de superação. Eu tenho que ter mais seguidores do que o fulano, eu tenho que ser melhor do que o ciclano, eu tenho que ter tantos seguidores, porque se eu não tiver tantos seguidores, não vai dar. Eu não vou me sentir bem. Será que eu tô bem? Será que eu tô bonita? Será que não é melhor eu botar um filtro aqui, ó, pra melhorar essa parte aqui do rosto? Vou botar um filtro. Aí agora eu vou botar fazer um procedimento aqui para que isso aqui suba, para eu ter as maçãs do rosto mais... Então é uma estética fora do comum. E aí acaba que a pessoa faz tanta coisa no rosto e no corpo, professor, que ela se perdeu ali. Ela não se encontra nem por fora, nem por dentro. Porque ela teve que mudar. E mudar para quê? Como o senhor disse, para agradar o outro que nem se importa, que não tá nem aí, né? Que não faz nem diferença na tua vida. A pessoa que não tá ali nem para te apoiar, porque eu não posso me permitir chorar, porque eu não posso me permitir ficar triste. E aí desencadeia outras coisas, outros gatilhos, que vão fazendo com que a mente da pessoa fique perturbada. Porque todo mundo sabe que não existe essa perfeição. Essa excelência em tudo. Então é importante que a gente não mate essa criança que existe dentro de nós, como diz o professor, porque é o que nos permite ficar vivos, né? Eu sou uma criança curiosa, como eu era com 5 anos de idade, né? Eu sempre fui uma criança questionadora, eu sempre fui uma criança livre. Eu podia perguntar o que eu quisesse. Por exemplo, teve uma situação da minha mãe que uma vez eu perguntei para ela: mãe, que olho grande tem aquela menina, olha o olho dela é enorme, não sei o quê. E a minha mãe em nenhum momento pegou e disse assim: ai, não fala, nossa, que feio, tá reparando na outra. Minha mãe dizia: pois é, tu viu, cada pessoa é de um jeito, não sei o quê. Aquela explicação que a gente tem que ter, aquele jogo de cintura com a criança, né? Para que ela entenda que existe diferente, que existe isso, mas que tu pode observar, mas sem ofender. Né? Então existem certas situações que acaba que quando tu briga com uma criança drasticamente, ela perde aquela confiança em ti. É ou não é, professor, o senhor que tem filhos? Exatamente. Ele perde. E tem muito a ver e com acabou que quando perde aquilo, ele não pergunta de novo, porque não tem uma segunda vez. Eu já te reprimi e eu não vou te reprimir de novo. É feio, não é para perguntar, não é para levantar a voz, não é para... E não é. Então quer dizer que escuta tanto não que diz assim, nossa, daqui a pouco eu vou respirar, ela vai estar me dizendo que não é para respirar, né? Então fica uma situação que tu limita muito a pessoa, que a pessoa não tem o direito de ser quem ela é. Então esse tipo de limite eu não tive na minha infância e eu sou uma pessoa assim até hoje, né? Então o que eu tenho que questionar, o que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que falar, eu falo. Lógico que dentro de uma educação, né, pessoal? A gente também não vai ser ignorante e falar alguma coisa que fuja da realidade, que seja algo extremamente agressivo e intolerante, né? Mas, assim, de se perguntar sem achar que é feio perguntar. Porque, às vezes, a gente passa sem querer isso pro filho da gente. Não pergunta porque é feio perguntar. Não é para perguntar. E ali tu já quebrou toda a criança que existia nele, né? Aquilo se despedaçou e ele ficou seco, de certa maneira. Ele não consegue se expressar. E aí, um consultório do professor lota, né, professor? De problemas aí relacionados a sentimentos. Faz muito sentido o que você está dizendo. Inclusive a Sibeli colocou aqui, os filtros estão fazendo as pessoas não gostarem de si mesmas. Exatamente, minha prima, beijo. O filtro, ele é uma forma de mascarar. A gente está sempre mascarando. A gente está sempre com medo de que o outro descubra o incompetente que existe em nós. A gente está com medo de mostrar a dor que a gente carrega. Vamos para os relacionamentos fingindo ser pessoas que não somos para sermos aprovados por alguém. Alguém tem que nos aprovar. Alguém tem que dizer, olha, você tem o direito de existir desse jeito aqui. Se for de outra maneira, não
não é conveniente, né, você ser o que você é. E realmente, o que a professora falou tem muito a ver com muitos casos de consultório em que a pessoa está tão desconectada com o verdadeiro eu dela, que ela tem um estranhamento quando ela se reencontra com alguns aspectos que ela quis negar em si mesma. É aqueles desejos que a pessoa sempre teve. Eu queria até falar aqui em São Paulo, professora. A professora é como que é o nome da cidade, pro? Santana do Livramento, interior do Rio Grande do Sul, fronteira, do Brasil com o Uruguai. Aqui em São Paulo, eu não sei, tem várias regiões, mas se falava o seguinte, há muito tempo atrás, né? Minha avó falava isso, falava assim, olha, sujeito gosta tanto de tal pessoa que ele era capaz de carregar um vagão de esterco por essa pessoa, né? Quando você se força a fazer algo que não é super desagradável, porque imagina, né? A imagem, né? Você carregar um caminhão, um vagão de esterco por alguém, é sinal que você está muito apaixonado por essa pessoa. Então era uma forma de dizer, olha, o sujeito está completamente apaixonado, que carregaria um vagão de esterco por essa pessoa. Minha avó dizia isso. Ainda bem que é metáfora, né, gente? Pelo amor de Deus. Só que aí o professor falou uma metáfora. Eu vou contar uma da minha infância aqui agora. Que você falou aí da gente fazer coisas para agradar o outro. Eu me lembro que a gente pegava muito esterco no passado para a gente poder, as mães adubarem as plantas e jardins e tudo, né? E eu me lembro que eu era garotinho, pequenino, assim, 6, 7 anos por aí, e eu tinha um outro amiguinho que ele não queria carregar o esterco. Ele era todo bonitinho, todo trocadinho, e eu já era um moleque que entrava no mato, eu subia em árvore, aquela coisa, né? E aí, a mãe dele se aproveitava da situação e falava assim, eu preciso de alguém corajoso aqui, eu preciso de um rapazinho corajoso para poder buscar ali um saco de esterco para mim. Ninguém aqui, olha, ninguém consegue. Aí eu, mais do que depressa, não, eu tenho coragem. Já ia ajudar. Eu vou lá e passava a tarde carregando esterco, rapaz. Aí eu penso, na vida é uma metáfora, porque às vezes nós temos que suportar situações desagradáveis, pessoas insuportáveis, que nós muitas vezes não suportamos, relacionamentos falidos, em que nós estamos apenas por convenção, ou por uma religião, ou porque uma crença que foi colocada na nossa cabeça de que o amor te faz sofrer. Se você ama, você tem que provar que você merece esse amor. E aí as pessoas se aproveitam disso para gerar na gente o dependente. O dependente emocional é aquele que tudo que ele vai fazer não vai ser suficiente. Por quê? Isso vai gerar nesses relacionamentos, né? Os sinais são muitas vezes ciúmes, controle excessivo e posse. Controle excessivo e posse. A moça não pode ser ela. O que resulta muitas vezes em casos de violência doméstica e feminicídios, né? O Brasil é um dos países que mais mata mulheres, incluindo os transexuais e travestis. Então, isso é urgente, né, pessoal, que o professor está falando. Imagina se tornar posse de alguém. Ninguém possui ninguém, né? Então, vê que é uma doença incentivada, viu? É porque você tem que amar, porque amar é dor. E se dói, eu posso apanhar. E se eu apanho, é sinal que ele me ama. Enquanto mais eu apanho, mais ele me ama. Será? Sim, quanto mais professor? Você suporta, na visão de algumas pessoas, quanto mais você suporta, mais merecedor você é do prêmio. Mais você é merecedor. A ponto de... E é interessante que quando você vive um relacionamento, uma dependência emocional, o interessante é que você vai identificar alguns sinais. Por exemplo, a mulher, ela não pode se realizar se o outro não estiver presente ali. Por exemplo, a mulher não dirige. A mulher não dirige.
Aí ela pega e fala, a partir de hoje eu quero aprender, eu vou dirigir. E aí, quando ela vive uma dependência emocional de alguém, essa pessoa fala o seguinte, por que você se matriculou no curso e não me falou nada? Nossa, as coisas são assim entre nós agora? Há segredos entre nós agora? Quer dizer, aí se você se matricula na faculdade, no relacionamento dependente, excessivamente, você vai falar, o outro vai dizer assim, ou a mulher mesmo vai dizer, por que você fez isso sozinho? Nossa, eu não faço parte da sua vida? E a pessoa, a dependência emocional é isso, é quando você não pode fazer nada sozinho. O outro tem que participar de tudo, o outro tem que estar colado em você, o outro tem que estar grudado em você o tempo todo. Ah, porque nós somos casados, eu tenho que ter a senha do teu Facebook, eu tenho que ter a senha do seu Instagram, eu tenho que ter conta conjunta, você não pode ir sozinho na esquina. Por que você inventou isso? Percebe que o apego excessivo é esse, em que você não pode ser você. Em que você não tem uma privacidade, por exemplo, de ser você e se realizar. A mulher, eu conheci uma mulher quando eu fiz minha primeira formação, que ela esperou o marido morrer para ela poder realizar o sonho dela de cursar a faculdade. Clarice, ela esperou o marido morrer, porque enquanto vivo... Gente, eu vou falar uma coisa horrorosa aqui, mas ainda bem que ele morreu, né? Vamos combinar. Sorte dela, ainda bem, né? que ela se livrou. Sorte que ela se livrou. Porque um pouco pesado, hein? Nossa! Aí entra um pensador, Clarice, eu não sei se você conhece, existe um monge, que eu conheci faz pouco tempo, um monge alemão chamado Anselm Grün. Ele já escreveu, por incrível que pareça, ele trabalha muito entre a filosofia e a psicologia, e ele escreveu mais de 300 livros, eu não sabia, ele já é um senhor, e ele coloca que o relacionamento, para ele funcionar, para a gente não ser dependente emocional de nenhuma situação, tem que ter limite. As coisas precisam ter limite. Tanto nos relacionamentos, como no trabalho, como até onde você quer ir numa situação. Por exemplo, ele cita que a maior parte dos casais doentes, que apresentam doenças psicossomáticas, são aqueles que não impõem, que não determinam limites para esses relacionamentos. Quanto menos limite você coloca, quanto menos claro está onde o outro pode ir, até onde você pode ir, mais doente você fica. E são doenças psicossomáticas. Mas isso não deveria ser meio óbvio? Eu que tenho que impor isso no relacionamento, ou não teria que ser meio óbvio? Por exemplo, quando se começa a namorar alguém, né, a gente sabe que tem limites, né? Tanto que quando o senhor falou aí a respeito dos casais que não se separam, que tem conta conjunta no Instagram, que vão fazer faculdade junto, vão fazer tudo junto, a gente diz aqui, né, quando a gente vê algum tipo de casal aqui, né, na minha cidade, assim, a gente diz, será que essa pessoa vai no banheiro sozinha? Porque dá medo, né? Então, por quê? Porque o mais privado que se tem é ir ao banheiro, né? Esse é muita privacidade, né? É muito privado, né? Será que essa pessoa vai ao banheiro sozinha? Porque vai ver o outro fica na porta, né? Cuidando ali o que tá acontecendo. Não sei, né? Temos medo, né? Mas eu acredito, né? Você acredita que isso aconteça. De tão vigiado que é. Sim. Tem que haver um jogo entre a proximidade e a distância. Proximidade e distância. E isso tem que acontecer em todas as relações, gente. Não é só entre casais ou namorados, parceiros, não. Isso tem que acontecer na família. Porque senão você vai criar filhos, como muitas vezes já atendi filhos, que são tão dependentes emocionalmente dos pais, que eles estão em um país, e o pai está em outro país, e o pai está de lá mandando na vida dele que está aqui. Como se fosse... Controlando. O pai controlando o filho constantemente. Porque o filho não consegue decidir sozinho, porque o filho não consegue exercer a sua autonomia, ele não consegue pensar por si mesmo
E não é pensar, né? Porque uma coisa é pensar, outra coisa é você ter essa liberdade De decidir. emocional interna de decidir. E esse ancião Ter autodecisão, né? Saber comandar a sua vida. Né? Ou se a minha mãe está em outro país, o que eu vou fazer aqui? Nossa, estou perdida, não sei se vou trabalhar, será que vou agora, será que vou depois, será que hoje me encontro com fulano, será que não me encontro, será que... E fica muito pensando, eu acho, né, a pessoa. Cria uma dependência psicológica, né? Algo que se tu não fizer comigo, tu não faz com mais ninguém, né? Exatamente. Se tu não fizer comigo, com o outro não vai valer também. É a fantasia do paraíso perfeito em que você... isso é muito judaico-cristão também, que é aquela questão assim, de que quando os dois se casam, pela crença judaico-cristã, ambos se tornam um só. Mas assim, há uma má interpretação disso, dessa crença religiosa. Eu já ia dizer isso, né? Deve ser uma má interpretação. É uma má interpretação, porque se você pegar lá, até o pai do judaísmo, lá, o próprio Abraão, lá né, pai do judaísmo, sim, a gente vai perceber que até ali, psicologicamente, simbolicamente, a primeira coisa que ele fez para que ele tivesse paz na vida dele foi se separar da família. Então você pega... Tem muita gente que faz isso. Muita gente. Por quê? Porque é uma família tóxica, né, pessoal? Uma família tóxica, que prejudica o outro. Por quê? Porque tu tá na tua família, por exemplo, o professor William, digamos que seja meu primo, né? E daí a gente é primo, e daí o professor ele diz, Clarice, agora eu vou cursar História, o que tu acha? Aí eu digo assim, legal, e tu pretende o quê? Ser professora? Ganhar aquele salário ali que tu tem que lutar por aquele salário. O que tu vai fazer em História? Vai contar história do quê? Ninguém quer saber mais da história. Não vai ter sucesso. Que sucesso profissional. Mãe, tu viu que ele vai fazer História? Que sucesso ele vai ter, esse coitado, né? Não tem sucesso nenhum. Né? E aí começa que tu não vai dar, que tu não vai conseguir, e aquela depredação da tua autoestima, né? Ou seja, tu deu um passo adiante, mas quantas inseguranças eu criei na cabeça do meu primo William, dizendo que ele não vai ter sucesso profissional. Sendo que recém ele passou no vestibular. Então, acaba que tu destrói aquilo, né? Tem muita família tóxica. E há o mito, né? Há o mito isso se fala muito da desconstrução do mito do amor materno, né? Porque se o amor de mãe fosse tão incondicional, não haveria mães que matam filhos. Se fosse tão incondicional assim, se fosse um papel que tu encarna ali, da maternidade sem limite, você tem que ser mãe o tempo todo, você tem que ser mãe 24 horas, você não tem sossego, você não tem paz. E muitas vezes quando a gente não consegue esse limite entre as coisas, e os papéis se confundem muito, a gente acaba extravasando isso para tudo, né? Os pais também erram. A gente tem que pôr na cabeça. Claro. O pai tem que ter essa Mas noção. os pais não querem errar, né? Por isso que a gente tem hoje em dia, professor, mães super sobrecarregadas, né? Por quê? Porque a gente criou um mito de que a maternidade é tão... Gente, eu não sou mãe, tá? Em primeiro lugar. Estou falando como filha, tá? Estou falando minha opinião como filha, nunca fui mãe. Mas eu acho assim que a gente criou um mito dentro da maternidade, que a maternidade é linda, que ela é maravilhosa, que ela é padecer no paraíso. Meu Deus, eu tenho medo dessa palavra. Padecer no paraíso. Gente, isso é horrível. Ninguém quer padecer num paraíso. Todo mundo quer ser livre dentro de um paraíso. Padecer, não. E aí tu tem que ser aquela super mãe, porque muitas vezes tu não tem a presença masculina do pai, tu tem que suprir a necessidade que aquela criança vai ter do pai. Porque o ideal é que sejam dois, né? 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe. O ideal é que seja isso. Mas normalmente fica energia só pra mãe, né? Quando isso acontece. E aí tu tem que ser uma super mãe, tu tem que dar conta de tudo, tu tem que te dedicar 100% ao teu filho, porque se tu arruma um namorado, ou tu sai de noite pra beber, ou tu vai num restaurante, nossa, que mãe depravada, olha lá no restaurante, a criança deve estar com a avó em casa. Não tem o que fazer mesmo, né? Essa não se dá o respeito. Aí tu vê o pai na mesma situação e o que acontece? Tá bem, né? Ele tem mais é que se divertir, se divorciou faz pouco, tem que encontrar outra pessoa pra ele. Ele tem mais é que viver a vida, né? Por que existe essas diferenças se são as mesmas pessoas com só diferença de sexo? Por que existe isso, né? Porque a gente já criou em cima da mulher, do feminino, uma necessidade que ela tem que ser superior em tudo, tem que ser melhor em tudo, tem que ser a melhor mãe do mundo, que acaba que sobrecarrega essa mãe de uma maneira fora do comum.
Tanto que tem mães que muitas vezes têm depressão pós-parto, né? Porque elas já estão tão sobrecarregadas com aquele negócio que agora tu não dorme mais, viu? Agora a tua vida acabou. Agora é 100% de dedicação a esse filho. Porque se ele der um passo errado, a culpa vai ser tua. Porque é tu que tem que ter dedicação. Entendeu? Então, acaba que cria uma coisa que não existe. Porque nenhum pai tá 100% do lado do filho. Assim como nenhuma mãe tá 100%. Não vai vigiar o teu filho 24 horas por dia. Não é um Big Brother. Entendeu? Que tu vai pagar o pay-per-view e vai ver ele na rua pra ele não fazer coisa errada. A tua obrigação é orientar para que ele siga o melhor caminho. Mas se ele não seguir, professor, olha só, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer muito para o senhor. Se ele não conseguir, a culpa é dos pais? Ou a culpa é do livre-arbítrio dele, do caráter? Se o filho não... Desculpa, se o filho não conseguir o quê? Não conseguir ser o melhor filho, ter os melhores objetivos, assim, ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa íntegra... Será que a culpa é dos pais 100% ou tem uma culpa do filho também? Eu vejo aí que essa questão de, quando a gente fala de ser o melhor, quando a gente fala de uma performance aí que a gente tem que atingir para se tornar o bom filho, ou a boa filha, ou o bom pai, boa mãe, eu acho que isso é muito relativo, porque ninguém consegue ser o bom pai o tempo todo. Ninguém consegue ser um bom filho em todas as coisas. Você me fez até recordar, uma das discussões que eu tive com a minha finada mãe foi justamente na criação de filho, assim. Porque os avós, às vezes, também não têm essa noção de limite, né? Então, pensa assim, que a tua forma de educar um filho tem que se espelhar naquela forma com que ela te educou. E fica aquela obrigação de você copiar o que os teus pais te passaram, mas teus pais podem ter errado em muitas coisas. O que aconteceu comigo, por exemplo? Eu me lembro que uma das discussões que tive foi que uma coisa simples, né? O filho, na hora da refeição, meu filho foi colocar o refrigerante para acompanhar com a refeição. E aí, na época, minha mãe, isso não se faz. Não se cria um filho assim. Não se cria um filho para tomar isso na hora da refeição. Você deveria saber que pai que é você e aquela coisa. Aí eu peguei e falei assim, olha mãe, peraí. A senhora tem que entender uma coisa. Uma coisa foi a família que nós tivemos juntos lá atrás. Outra coisa é a família que eu construí aqui na minha casa, aonde eu convivo com a minha família. As regras são outras. A gente tem outra dinâmica, a gente pensa de outra maneira. Então, assim, eu posso até estar errado de incentivar o filho a tomar o refrigerante, por exemplo, né? Mas, assim, eu copiar um modelo familiar que eu vivi, aquele mundo em que existimos não existe mais. Né? Então, até porque se faz parte de uma outra geração, né? A gente faz parte de uma outra geração. Totalmente diferente. Então as coisas vão mudando, a gente tem que se atualizando também, né? Para conseguir ter aquele jogo de cintura na criação. Né? Sim, quando eu não sei aonde começa a minha vida, aonde termina a minha e começa a do outro, quando eu não sei onde termina a minha relação com a mãe e começa a minha relação com o meu filho, quando os papéis se confundem, quando eu não sei se estou falando com a minha esposa ou se estou replicando uma voz interna que minha mãe me falou, porque tem muito isso. Às vezes tem marmanjo que fica com a esposa como se fosse a continuação da mãe dele. E isso aí, ele pensa que ele está com é a extensão da mãe dele. Então, na casa da mãe dele, a mãe colocava o leite para ele, a mãe colocava o prato para ele não pegava uma toalha de cima da cama, ele não puxava uma água da varanda, ele não ajudava a lavar uma louça, ou ajudar, que é até errado, ele não fazia isso, né? E aí, ele olha para a esposa e fala, ele imagina que a esposa é uma segunda mãe dele. Em que ele não tem o complexo de Édipo, acho, né? Que chama. Não consegue se desligar do papel, desvincular do papel da mãe, tá vivendo a relação que ele vivia com a mãe na esposa. E mesma coisa algumas mulheres, que vivem com os maridos como se estivesse obedecendo o pai.
como se fosse obrigada a ver no marido o pai. E quando isso acontece, essa confusão acontece, é aí que nós ficamos doentes, é aí que nossos relacionamentos vão falindo, vão afundando. Por quê? Não conseguimos dar espaço para que o outro seja ele, e que para que a outra seja ela. São pessoas diferentes, se estão juntos, primeiramente é porque querem estar juntos. Então, se querem estar juntos, você tem que aceitar que o outro não é você. Olha que besteira, mas a gente consegue perceber que o outro não está ali para promover a sua eterna felicidade. A do menino que precisa ser promovido, né, pela mãe. E eu queria entrar numa questão aqui, que a gente falou dos relacionamentos, e o que está acontecendo muito agora... Foi por isso que eu lhe perguntei aquela hora, quando o senhor disse a respeito de relacionamentos. Aonde começa o meu limite, aliás, onde para o meu limite e aonde começa o do outro. Será que não teria que ser óbvio que eu tenho que ter limites com o outro, né? Eu nem porque tu acaba reproduzindo, né? Desculpa, tu acaba não reproduzindo. Não, capaz, professor. Eu me empolguei e realmente o pai não tem nenhum tipo de culpa por nenhum resultado do filho. Porque eu acredito assim que pelo menos educar um filho não é ver no filho a sua realização. Mas é você construir no filho a autonomia dele. Então, é educar a autonomia. Eu tenho um filho de 16 anos, eu tenho um enteado de 24 anos. Sempre, até mesmo quando eu não era educador, nem psicoterapeuta, nem nada dessas profissões, eu sempre pensava o seguinte: filho precisa decidir as coisas. Eu não vou viver para sempre, e o filho tem que ser educado para saber decidir. Quando meu filho era pequenino, 5 anos, 6 anos, eu levava ele para livrarias, a gente passeava em livrarias, eu levava ele no colo, e eu já era cliente de algumas livrarias que eu frequentava sempre, e os donos do lugar separavam os livrinhos para o meu filho, e ele ficava lá, no meio dos livrinhos, eu ia procurar o que eu queria ler e tudo. Quando ia comer alguma coisa, eu perguntava: filho, o que você quer comer? Você quer suco de laranja ou você quer suco de uva? Não, pai, escolhe. Não, você vai escolher o que você quer. Você gosta de qual? Assim como você ensina para o filho: filho, aquilo ali é um ato ruim. Aquilo ali é um ato que não é bom. O que você vai decidir fazer? O que você vai preferir fazer? E eu nunca fui um pai que precisou, por exemplo, ser ensinado do jeito que fui ensinado, que era na base do quê? Na base da surra, na base do tapa, na base da violência, para poder introjetar isso. Não reproduziu o que aconteceu com o senhor. Sempre apostei, e aposto até hoje, na liberdade do indivíduo e na capacidade dele decidir o destino dele. Ele precisa saber: o mal está ali diante de mim, o que eu suponho ser o mal. O que eu vou decidir fazer? Eu não vou estar quando o filho precisar decidir uma coisa, né? Mas se ele tiver a capacidade de discernir, pensamento crítico, se ele puder tomar os caminhos dele, ele vai ser responsável pelo caminho dele. Então ele não vai poder nem dar o mérito para mim e nem também me culpar, porque afinal de contas quem vai decidir vai ser ele, né? Isso não quer dizer que não foi apoio, que não foi incentivo, que não foi presença, não, foi tudo isso, mas sempre dando a liberdade para ele decidir. A questão do trabalho, eu queria falar, que você tocou na última live, na nossa conversa, sobre o home office, por exemplo, né? Quando a gente fala de relações de dependência extrema, eu vejo assim que todos nós, depois da pandemia, tivemos que nos reinventar e levamos trabalho para casa. O home office está aí mostrando isso. E aí eu me pergunto, se o problema dos relacionamentos é não colocar limites, aonde está o limite quando eu levo o trabalho para casa? Quando é que acaba o trabalho, então? Porque quando eu deixo o trabalho lá, ele fica para trás, eu saio, eu vou para um cinema, eu vou fazer outra coisa, eu tenho uma pausa para viver minha vida. Tá, e quando eu levo o trabalho para casa, Clarice,
Quando é que ele tem fim? Assim como o trabalho da mulher que cuida, a mulher muitas vezes que trabalha com o público lá fora, ou tem um trabalho lá fora, chega em casa, tem uma segunda ocupação. Quando é que o trabalho dessas pessoas termina? Cadê o limite disso aí? Diga lá, professora. Quando elas impuserem. Quando elas impuserem um limite, principalmente. Porque se tu leva o trabalho para casa, no caso, né, o home office, tu não leva ele para casa, ele está na tua casa. Mas tu tem que saber que tu fechou aquela porta, esqueceu, desconectou. Ali terminou a Clarice e o William professores. Terminou a aula, encerrou, a gente terminou de passar nosso conteúdo, terminamos de cumprir nosso horário, dali para fora é o William e Clarice. Não dá para ser uma outra pessoa. Não vou seguir ditando aula constantemente porque eu estava em aula. E tem que existir uma desconexão, né? É necessário se ter. Porque senão vai ter uma síndrome de Burnout, vai ter algo nesse sentido, entendeu? Vai entrar uma depressão, porque a gente não consegue separar a vida profissional da vida pessoal, né? Aí acaba que tu se estressa no trabalho e chega em casa, mas não chega em casa, porque tu está em casa, aí se estressou no trabalho e segue se estressando com o marido, com a mãe, com o filho, com todo mundo, porque levou aquela energia negativa para outra parte, que não tinha nada a ver, daí já brigou com todo mundo. Tem que saber separar, né? Porque senão vai virar uma contaminação só. E o que vai desencadear? Um problema familiar, porque muitas vezes o filho acaba se sentindo rejeitado e não entendendo o que aconteceu para ele ter recebido aquele desaforo ali que tu falou, aquela coisa nada a ver. A criança precisa se sentir escutada, porque tu é mãe, tu é pai, tu precisa também, né, te dedicar ao filho, ler um livro para ele, ou até mesmo jogar conversa fora, escutar uma música, comer uma comida diferente. Eu acho que é necessário a gente se privilegiar desses momentos, né? Mas tem que ter um limite, né? Porque se não se coloca limite, é a mesma coisa no relacionamento que você estava falando no começo, né? Se a gente não impõe limites, vem por cima, né? Com relação, principalmente, a isso que o senhor falou, do homem, muitas vezes, quando casa com uma mulher, ele acha que casa com a mãe. Eu acho que tem uma parte da psicanálise que fala a respeito do complexo de Édipo, né? Que é quando ele se apaixona pela própria mãe, assim, que é uma pessoa muito parecida com a mãe, né? E aí, quando a mulher acontece isso, acredito que também aconteça a mesma coisa, né? Ela acaba se apaixonando por alguém que é parecido ou tem os traços do pai. E aí acaba que vira uma relação mais de pai e filho do que uma relação realmente de duas pessoas apaixonadas, né? Por quê? Porque muitas vezes se vê a mãe em casa, por exemplo, em outras épocas, né? Pessoas que hoje têm 70, 80 anos, as mulheres chegavam e davam comida praticamente na boca do marido, elas tinham que lavar, elas tinham que passar, elas tinham que escovar os sapatos deles, elas tinham que preparar o banho deles e não sei o quê. Hoje em dia, a gente vê que alguns homens, eles querem isso de nós mulheres também, né? Tem homens que querem reproduzir o que a mãe viveu com o pai, eles querem reproduzir com outras mulheres. Então, eles querem que a mulher prepare o banho, que a mulher arrume a casa, sem entender que existe uma obrigação ali dos dois, né? Os dois têm que arrumar a casa, os dois têm que... Eu acho que tem uma armadilha aí. Eu sei que sempre tem, nas nossas lives, tem sempre um apaixonado, uma apaixonada. Olha, gente, vocês estão apaixonados. É difícil entender, muitas vezes, que o excesso de aproximação, o excesso de intimidade destrói o relacionamento. É lógico. Destrói. Totalmente. Há inúmeros casos, por exemplo, de casais que se davam muito bem, enquanto o marido tinha suas atividades fora, a esposa tinha suas atividades de outra maneira, seja em casa ou no trabalho, e eles tinham um espaço para poder viver a vida deles lá fora, numa atividade, uma outra coisa, um estudo, e ali vai. E quando, por um motivo de aposentadoria deles, eles começaram a viver muito próximos, constantemente juntos, colados ali, começa a aumentar a raiva,
A irritação, a raiva e a irritação são constantes. E o relacionamento começa a afundar, porque eles não procuram uma maneira de se distanciar. Às vezes a gente não entende que o distanciamento não quer dizer que você está abandonando o outro, mas você está permitindo para você e para o outro um espaço de, como a Verena Kest fala, né, um espaço de liberdade para criar, até mesmo dentro do relacionamento. É preciso ter esse vácuo, é preciso ter essas fronteiras, esse distanciamento para que a coisa flua, para que não vire um excesso, né? Eu acho que não precisa nem se aposentar, professora. Acho que a gente viveu muito disso na pandemia, né? Teve muita gente que separou durante a pandemia porque não aguentou ficar com a outra pessoa 24 horas por dia, né? Então, por isso que eu sou uma pessoa, eu particularmente sou uma pessoa muito descrente de casamentos muito longos, entendeu? Pessoas que ficam casadas há 30, 40 anos. Eu acho que eu não suportaria particularmente, né? Porque ficar 30, 40 anos com aquela mesma pessoa, né? Com aquela rotina, né? Todos os dias acordamos juntos e fazemos coisas juntos e tomamos café juntos e saímos juntos e fazemos juntos e seguimos juntos e somos juntos e não nos soltamos. E ele não tem nem um futebolzinho para jogar, né? Porque ele quer ficar comigo, né? Então eu acredito que seja uma coisa um pouco tóxica, né? Como a gente se falou lá no começo, porque acho que a pessoa também tem que ter liberdade, a pessoa tem que ir pro futebol dela, a mulher tem o direito de sair com as amigas, sem precisar sair com o marido, né? Ou com o namorado. Então acho que a gente tem que ter a nossa independência, saber se encontrar também, porque no final, quando vira esses relacionamentos tóxicos, onde eu namoro uma pessoa e daí eu tirei os amigos dela, a gente viu recentemente a questão do Rafael Medina, não, Gabriel Medina, aquele o surfista, né? Que ele acabou se separando da família, aquela situação toda. Ele ficou muito isolado, ele não perdeu contato com os amigos, pessoas que ele se dava há muitos anos, né? Então ele acabou se isolando com aquela moça que ele estava, que eu não lembro o nome agora. E aí, o que aconteceu? A gente ficou no mundo junto, a gente ficou junto porque a gente só precisa um do outro, a gente não precisa de mais ninguém. É uma coisa totalmente doentia. A gente precisa de todo mundo. Ninguém é exclusivo de ninguém. Né? A gente tem momentos exclusivos, claro que sim, tem momentos que tu quer sair com teu marido, com a tua esposa e quer curtir junto um cinema, ok. Mas aquele negócio de estar constantemente juntos, a gente viu na pandemia que cresceu o número de divórcios no Brasil, né? E apesar do Brasil ser um dos países que mais se divorcia no mundo, né? Então quer dizer que a gente também tem tendência aí a essa coisa do divórcio, né? Mas eu acho, assim, que esse relacionamento muito interligado, assim, de muitos anos, 30, 40 anos, 20 anos, muitas vezes, acaba que ele fica prejudicado, e é como uma vez o Karnal pegou e disse num vídeo que eu estava assistindo dele, né? O Karnal pegou e disse, no momento que tu chama o teu marido de pai, e ele te chama de mãe, a gente vê que o sexo acabou. A gente vê que não existe mais amor ali de marido e mulher. Existe uma relação de pai e mãe, né? Fulano, sempre que eu escuto alguém dizendo assim, ó, pro esposo, pai, ou ele responde mãe, eu digo, cara, essa pessoa já não é mais casada há muito tempo, ela tem uma relação com a mãe dela, com o pai dela, né? Então é muito triste, assim. Não deixem um relacionamento chegar a esse ponto. Olha, outra coisa que eu costumo ouvir, e que isso é desconstruído com um pouco de reflexão, é o seguinte, é quando alguém diz assim, eu não tenho segredos com o meu parceiro. Eu não tenho segredos. Ótimo. Eu não tenho segredos. Tudo o que eu penso, eu falo. Eu não escondo nada. Aí me vem na cabeça o seguinte, sabe? Eu acredito que é muito bom um relacionamento que você confie, que você possa confiar. Algum segredo, algum nível de intimidade assim profunda e tal. Mas fazer um inventário da própria vida como uma obrigação, e o outro tem que saber onde eu andei, onde eu pisei, com quem eu estive, se eu sorri, se eu não sorri, o que eu comprei, o que eu comi, aonde eu estou. Eu acredito que é o primeiro passo para afundar a relação. Você quer destruir seu relacionamento?
é você ficar prestando conta o tempo todo de onde você está. Tanto o homem quanto a mulher, quanto o parceiro, outro parceiro, não sei, né? Tem uma infinidade hoje de tipos de casais. Mas claro. Eu vejo que quando você precisa prestar conta do que sente, do que pensa, do que falou, do que não sonhou, se sonhou com isso, aí pronto. Aí me lembra o Khalil Gibran, aquele poeta, eu não me lembro a nacionalidade, mas o Khalil Gibran, ele fala o seguinte, que sempre que o outro conhece tudo de mim, é como se você acabasse ficando prisioneiro. Como que é? Eu me perdi nessa aqui agora. Ia ficar perfeito. Ó, essa nossa live ia ser perfeita. Professor, tem que esquecer a frase. Mas é algo no sentido assim, de que tem que ter um quê de mistério. Tem que ter um... Lógico. Outro, ele precisa ter Lógico. uma... Como é que eu posso dizer? Um segredo. O fascínio de ser ele mesmo. O fascínio de não ser desvendado. Essa obsessão de querer saber. É igual criança que quer saber tudo do outro. Tudo para saber o que tem dentro. Tem que haver um fascínio. Até na vida. Se você soubesse todas as coisas, de como elas são formadas, o que vai acontecer, é porque as estrelas são não tem graça. Você disseca a vida. E ela perde a graça, e ela perde o encanto. Então, lembrei, sempre que você fala tudo de si, é como se você perdesse algo de si mesmo. É como se você se tornasse uma espécie de robô que não tem mais nenhum tipo de encanto e de sentido estar na vida do outro. Então, sempre que eu sou completamente desvendado pelo outro, eu me deixei ser capturado pelo outro e eu não sou mais livre. Então, Com certeza. Olha, eu sou a favor que haja algum nívelzinho de segredo interno, de coisas que... Esse é o caso das nossas profissões, como o senhor bem disse, né? A gente sempre está buscando saber mais, porque no momento que a gente souber tudo, eu acho que perde a graça, né? Porque a gente nunca sabe tudo. A gente sempre está em constante evolução. Eu não quero saber tudo. Eu já decidi isso para mim. Eu não quero saber tudo. Porque o dia, Clarice, que a gente souber tudo, vai perder o sentido. Com certeza. Assim é com outra pessoa. Quando tu manda foto do que onde tu tá? Eu tô na Avenida Paulista, disse a esposa do professor William. Manda foto da Paulista, então. Ah, para! Acabei de dizer que tava na Paulista, cara. Tu quer foto ainda? Pra ver realmente se eu estou lá. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Já Júnior, quebrou todo, sabe? O Júnior coloca para nós aqui, ó. Ele é humano. Nem quem declara que é o melhor será o melhor. Sempre vai ter um quesito em que a pessoa não será o melhor. Não somos perfeitos. Por mais que busquemos a perfeição, não seremos nunca. Perfeito. Com certeza. Disse tudo. Disse tudo. A gente nunca vai ser perfeito em tudo. Assim como a gente não vai saber tudo de todo mundo, né? Esse constante cuidado, acho que as pessoas hoje em dia estão se confundindo muito nessa questão do cuidar. Eu quero cuidar do outro, né? Eu quero cuidar da pessoa. Mas cuidar não significa vigiar, né? Constantemente o que o outro está fazendo. Até porque se a pessoa tem que fazer alguma coisa de errado num casamento, seja no que for, ela vai achar uma brecha e ela vai fazer. Mas até agora essa situação que o senhor falou do mistério, né? Me lembrou uma situação de um primo aqui que não vou falar, né? O nome e tudo mais. Ele chegava no local, assim, onde estava a namorada dele, e ele já tirava o celular do bolso, professor, e dava para ela. Daí ela visualizava tudo que ele conversava no WhatsApp, parou ali. Visualizava tudo do Facebook. Tá, parece que não pagou, podia ter apagado a conversa. Seja esperto, né? Mas, Clarice, aí como é que fica Manda não fazer make-up. Como é que fica o Caetano nessa história aí? Com aquela... Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. E aí? A gente cuida, a gente não vigia. Que nem aquele trecho da Bíblia que tem, né?
aquele que não sou boa de Bíblia, gente, mas que diz, olhar e vigiar, uma coisa assim que diz, vigiar não é a vida do outro, vigiar é a tua vida mesmo. É assim, né? Então a pessoa muitas vezes confunde que é para ficar vigiando a vida do outro. Não é vigiar a vida do outro, é vigiar a tua, para ver se tá tudo ok, se tu tá nos trilhos, né? Mas, e nessa questão do cuidado, é óbvio que a gente tem que cuidar do outro, a gente tem que amar o outro, mas até que limite, né? Eu acho que tem que ter a privacidade da pessoa também. Como é que eu vou pegar o celular da outra e vou ficar lá olhando com quem ela conversou, né? Ou ter que botar senha no celular, porque o outro, eu deito na cama, o outro pegou o celular dali e tá mexendo. E, sabe? É uma coisa assim, que dali para uma violência doméstica e para um feminicídio, ou para uma coisa horrorosa, é 2-1, né? Porque acaba que vira uma doença, aquilo vai enraizando, que se tu não coloca limite no começo, tu não coloca mais. É aquele velho ditado, como gostam de dizer, né? Antigamente me diziam bastante assim, porque vai ser difícil alguém querer casar contigo com esse teu jeito. Gente, não casa, pronto, não precisa casar comigo. Não casa. Não gostou, não casa, entendeu? Agora, tu querer se modificar, ter que se portar lá de tal maneira, falando baixinho, corretamente, não sei o que, para agradar o outro, eu já me perdi ali, porque ninguém vai conseguir manter isso constantemente, não existe um parâmetro. Se tu não é assim, tu não vai ficar fingindo, entendeu? Clarice, mas não existe esse fingimento sempre. A rapaziada vacila nesse ponto, porque esse modelo que foi vendido para nós, da mulher... A mulher passiva, a mulher amélia, né? A mulher calma, moderada o tempo todo, cautelosa no que vai falar para o marido. Se eu falar isso, ele vai... Né? Esse tipo de mulher, a não ser quando a pessoa seja assim mesmo, tá? Se a pessoa for mesmo assim, tudo bem. Já é característica. Mas se for uma construção da família, ou da igreja, ou de qualquer outra instituição, é um tédio. É um tédio isso aí. Porque se a rapaziada soubesse que o interessante é você encontrar uma pessoa que não concorde contigo. Porque se a pessoa concorda com tudo, começa a ficar chato. Fica chato. Claro que sim. Tudo que você fala, a pessoa concorda. Tudo que você pede, a pessoa diz sim. A pessoa baixa a cabeça. Assim como uma pessoa que só discorda também é chato, né? Tu falou pra pessoa preto, ela vai lá e fala amarelo. Por quê? Porque é amarelo. Tá, mas então vamos de azul. Não, vamos de rosa. Por que rosa? Porque eu quero rosa. É saber, eu acho, professor, ceder, né? Hoje eu quero rosa. Pode ser, numa próxima a gente faz azul, ok? Perfeito. Hoje a gente faz rosa. Numa próxima a gente faz azul. Essa conversa, sabe, eu acho que falta muitas vezes nos relacionamentos é esse diálogo. Essa conversa de eu te dizer, William, eu não estou confortável com o nosso relacionamento, porque tal e tal coisa me incomodam. Eu tenho o direito de falar. Aí tu vai dizer, poxa, Clarice, não sabia. Vou procurar não fazer de novo. Entendeu? Essa falta de diálogo, muitas vezes, é o que prejudica os relacionamentos, seja ele namoro, noivado ou casamento, é que prejudica porque eu tenho medo de falar. No momento que eu tenho medo de falar pro outro, porque eu sei que ele não vai gostar, alguma coisa tá errada. Eu tenho que ter o direito de falar, eu tenho que ter o direito de me expressar. Educadamente, né, gente? Pelo amor de Deus, com ponderação, aquela coisa toda para não ofender, mas saber dialogar. Eu acho que é algo que não se acrescenta mais, entendeu? É aquela coisa, tu abaixa a cabeça e aceita. Não existe mais isso, tu não vai encontrar uma mulher que abaixe a cabeça e aceite, entendeu? Assim como tu não vai encontrar um homem que te obedeça. Ele não é teu filho, ele é teu marido. Ele vai discordar em algum momento, ele vai ficar chateado em algum momento, entendeu? Então, acho que às vezes existe muita mulher, assim, forte, assim, mandona também, né? Que são mulheres independentes constantemente, mas tem que saber dosar também, não é só o homem muitas vezes, tem muita mulher que sabe se impor e tem que se impor, mas eu acho que numa medida, assim, cautelosa, né? Saber ceder também é importante, né? Eu vivo um mistério que eu não sei explicar o que acontece, mas
na minha vida de terapeuta, até hoje, por incrível que pareça, eu atendi mais mulheres do que homens. Eu atendi poucos homens e eu não sei o motivo, não sei o que acontece, eu não sei por que isso é assim. Machismo. E o interessante é que justamente alguns, não vou dizer todos, tem muito homem que tem essa coragem de se enxergar, de buscar, porque assim, se eu sou dependente de um relacionamento, né, se eu sou dependente emocional, primeira coisa, até a gente falou da filosofia, mas a primeira coisa é questionar e buscar saber o porquê que eu sou assim. Não é só identificar, não adianta só identificar e pensar, nossa, eu dependo muito da minha mulher, eu dependo muito desse trabalho, eu dependo muito da figura do meu pai, sem os meus pais eu ouço frases assim, se minha mãe faltar eu vou morrer, se meus pais morrerem eu não sei o que eu vou fazer. Como não? Como que você não sabe o que vai fazer? Isso nunca vai acontecer. É que são pessoas inseguras, né, professor, que elas precisam de uma bengala. Então elas têm que se posicionar em algum lugar. Por exemplo, eu não consigo viver sem o meu trabalho, porque se eu não trabalhar eu vou morrer. E daí eu preciso desse trabalho como o ar que eu respiro. Não existe isso, não nasceu dentro do trabalho, entendeu? Mas é que são pessoas inseguras, sozinhas, que elas precisam de algo para se posicionar, entendeu? Elas precisam de uma esposa, né, de uma esposa, para que eles consigam, poxa, se é minha esposa eu não vou viver, a pessoa vai lá, se separa, morre no outro dia, suicídio, que não conseguiu viver sem a pessoa, né, então são dependências que se cria, acredito eu, nesses relacionamentos, assim, meio que no subconsciente também, professor, por quê? Porque muitas vezes isso é a base familiar, né, às vezes os homens não têm tão presentes as mães nas vidas deles, né? E acaba que quando eles casam, eles acham que aquela é a mãe deles. E daí eles não conseguem, digamos assim, viver sem. Assim como mulheres que não tiveram a figura masculina presente em suas vidas, né? Acabam que pegam um marido de bengala também e vive aquele relacionamento, assim, conturbado, né? Então, acho que a gente tem que ver o que está de errado primeiro, para depois tentar se entender ali naquele... Onde é que está o problema? Mas eu nem sabia que eu tinha vivido esse trauma. O doutor William aqui descobriu que eu tinha vivido um trauma na infância, e daí isso desencadeou a minha vida toda e eu nunca soube, mas ele detectou agora, então a gente vai lidar com o problema agora. Então, acho que é tudo muito do subconsciente também. A pessoa, às vezes, sofre, e ela não sabe do que ela sofre, né? Muitas vezes é magoada, angustiada, e não sabe do que sofre. E acaba fazendo tudo que ela gosta de bengala, se doando 100% aquilo como se fosse a vida. Porque tem relacionamentos em que as mulheres e os homens se doam tanto que eles acham que o outro é a vida deles. E aí é que está o erro. Porque a gente é um ser independente e sozinho. A gente nasce sozinho. Então a gente vive sozinho também. A gente não precisa do outro para viver feliz. Eu vou ser feliz no momento que eu encontrar o amor da minha vida. Cara, a felicidade, ela é constante. Ela vai mudando em momentos. Tu não é constantemente feliz. Tu vai mudando e a felicidade vai acontecendo. E eu acho que é isso, assim, essa busca pelo pote de ouro no final do arco-íris é que muitas vezes prejudica as pessoas, para que elas consigam entender que não é só aquilo, que não é só aquela pessoa, que a gente pode ser mais do que aquilo. Porque eu acho que cria uma dependência mental muito triste. Aí o que acontece? Para no consultório do professor William. Eu não e sei aí desencadeia o problema. Eu não sei se isso é o apego, né? Por exemplo, esse apego emocional. Eu vejo também assim, né? Vários motivos podem estar por debaixo de um apego. Vários motivos. Claro. Pode ser de eu não conseguir ver em mim nada que preste sem aquela pessoa. Ora, se nada que eu sou é suficiente sem a presença dessa pessoa, se ela se for, realmente será como um fim para mim. Será como uma morte para mim. Pode ser a questão da insegurança. Eu não sei fazer se essa pessoa não falar que eu posso, se alguém não falar para mim que eu posso, se alguém realmente não me der certezas, eu não vou tentar. Então a gente vê muito isso. A pessoa ela é fascinada por uma coisa, ela é fascinada por uma área, mas ela passa a vida inteira naquele e se? E se eu tivesse tentado?
E se eu tivesse dado a cara para bater? E se eu tivesse, pelo menos, tentado do meu jeito? O que aconteceria? Ela vai para a sepultura com esses sonhos engavetados junto com ela ali. Por quê? Muitas vezes ela precisava tanto da opinião do outro, ele precisava tanto da opinião da família, tanto da mãe, tanto do pai, tanto de da todos aprovação, né? Muitas vezes a pessoa precisa da aprovação. Eu preciso que tu te aprove, então coisa. Cara, quem tem que se aprovar é tu, entendeu? O resto é consequência. A Janete colocou aqui que ela não está incluída na lista de apaixonados. Eu vi, ela não quer se apaixonar, Janete. Olha só, está correndo da paixão, né? A paixão, sei lá, né? A gente... É difícil também, né, gente? Eu acho que até essa questão da paixão, há muita projeção, né? Há muitas expectativas que a gente coloca em relação aos outros, ao outro, à outra, né? Para tentar suprir um vazio que tem em mim. Uma coisa que a gente tem. Colocar, como você disse mesmo, um amuleto. Eu preciso de muletas que vão me guiando, vão me ajudando, vão me apoiando, né? E se ninguém te apoiar, cara? E se ninguém te apoiar, o que você vai fazer? A motivação tem que vir de ti, não vem do outro. O outro não pode fazer nada. Quem tem que fazer é tu. Eu me lembro eu adoro a lembrança do meu penúltimo emprego. Eu fui reprovado 12 vezes no meu penúltimo emprego. 12 vezes, Clarice. Era impressionante. Toda vez que eu ia, né, uma empresa famosa aqui em São Paulo, sempre que eu ia... Por favor, diga o nome para ninguém mandar currículo para essa empresa. Não, mas depois eu consegui. Depois eu consegui. Foram 12 reprovações que eu tive para entrar nessa empresa aí. Quase que eu jubilei ali de tentativas. Meu Deus do céu, que horror. Isso que é corajoso. Aí eu me pergunto, né? Se eu não tivesse pelo menos aquela convicção interna ali de ouvir o não e suportar e continuar. Ouvir o não, suportar e continuar. E aí, serviu para mim como uma experiência fantástica. Por quê? Todas as coisas que eu fiz na vida depois disso, eu continuei recebendo não. Eu continuei ouvindo não. Eu continuei sendo taxado ou então sendo julgado porque não sabia tudo, porque não sabia tal coisa, porque não tinha um currículo tão bom, porque a universidade que fiz isso. Aí o parente fala, nossa, mas você fez faculdade em tal lugar, você fez... Uma vez até uma pessoa falou assim, vai fazer curso de filosofia e de psicologia para quê? Você vai, como você mesma disse, você vai dar um tiro no seu pé, não vai servir para nada isso aí. No Brasil, psicologia não serve para nada. Ser professor não serve para nada. Ser filósofo não serve para nada. Aí um amigo que estava próximo falou assim, por que tudo que ele está fazendo você reprova? Você julga a faculdade dele, você julga o curso dele, você julga porque ele está tentando. E o que você... Porque ele é um infeliz, não conseguiu nada na vida. Eu nem falei nada. Quem estava próximo, um amigo próximo, perguntou, por que você julga tudo que ele faz? E o que você tentou fazer? Qual foi a faculdade que você entrou? Qual foi o lugar que você deu a cara e você foi lá? Você não fez nada. Como é que você vai julgar quem está tentando? Né? Então, muitas vezes eu vejo que o mais pessoas fracassadas. O mais difícil é isso. É você encontrar força em si mesmo. É você ter essa fé de que uma hora você vai conseguir, de que uma hora você vai alcançar os teus sonhos ali, por mais frustrante que seja a opinião do outro, por mais que a sua mãe bote defeito no teu curso, por mais que o teu parceiro fale que aquilo ali não é o melhor caminho para você. E a mesma coisa também com relação a relacionamentos também, né? Sim, que muitas vezes eu digo, não vou me envolver com tal pessoa porque minha mãe não vai aprovar. Não vou me envolver com tal pessoa porque meu pai não vai aprovar. Gente, vocês é que estão namorando. Quando foi a vez do pai e da mãe de vocês, eles que se escolheram, não foi? Eles foram lá, se conheceram, beijinho e se escolheram. Ninguém interferiu. Agora está na hora de vocês viverem esse livre-arbítrio aí, de vocês escolherem que vocês querem namorar. Não adianta ficar botando defeito, porque tu não vai achar uma pessoa perfeita, porque nem tu é perfeita. Então esse negócio de, a mãe não vai gostar, nem pensa nisso.
Pensa em ser feliz, em viver aquele momento. Porque senão, como diz o professor, vai chegar lá com 60, 70 anos e vai dizer, ah, se eu tivesse namorado aquele rapaz, aquela moça, né? Podia ter sido feliz, podia ter agora umas boas lembranças. E não tem, porque não viveu. E ficou no si. E aquela pessoa chata, ninguém gosta da pessoa que diz e se. Não, a gente gosta da pessoa que fecha o olho e vive. Né? O meu amigo Júnior aqui, que falou da questão da perfeição, eu concordo plenamente, sabe, com a questão assim da gente encarar os nossos defeitos, as nossas capacidades, as coisas que a gente não é bom, porém não fazer disso uma barreira para que você não tente nada, para que você, como você mesma disse, eu tenho a felicidade de não ter acertado tudo, eu tenho essa felicidade, eu não acertei tudo, mas eu fico feliz de ter tentado tudo que eu quis. Tudo que eu quis, eu tentei. Eu ouvi críticas, eu ouvi opiniões infundadas. Não interessa, eu ouvi, mas só que não alcancei tudo que precisava, o que queria, até que almejei. Mas eu posso dizer que pelo menos eu fui feliz de ter tentado, de ter buscado, de ter feito o meu caminho. Eu acho que cada um tem essa voz interna que a gente tem que dar atenção para ela. Né? O que você está fazendo por isso, por você? O que você está fazendo por você hoje? Quando você for... Eu acho que as pessoas têm que se arrependerem do que não viveram, do que aquilo viveram, né? Do que vocês viveram. Vocês viveram. Se não deu certo, poxa, pelo menos eu vivi aquele tempo, aquele momento. Mas e se eu não vivi, vocês vão ficar se arrependendo por causa que é uma coisa que vocês nunca vão saber. Se deu ou se não deu certo. Se daria ou não daria certo. Então, é mais fácil a gente se jogar de cara, tentar fazer, do que não tentar, por medo. Ou você escolhe, ou o medo ele te paralisa e não deixa tu fazer nada, ou ele te joga e diz assim, não, se tá com medo, vai com medo mesmo. E aí se joga. Esses dias eu vi uma cena que eu fiquei chocado, sabe? Eu fiquei assim pensando, um pequeno vídeo assim que me despertou para uma coisa, né? As pessoas da época que são retratadas no vídeo são lá da época da gripe espanhola, né? Foi outro tipo de pandemia. E aí a pessoa que fez o vídeo colocou assim, todas essas pessoas do vídeo já não existem mais, né? Já tem mais de 100 anos isso aí. Aí eu fiquei pensando, daqui 100 anos, ninguém vai nem lembrar da gente. Daqui 100 anos, você não vai ser nem lembrança, talvez uma foto amarelada em algum arquivo por aí, mas... Se é que vão lembrar, né? Se é que alguém vai lembrar de alguma coisa que você fez. Então, por que o excesso de controle de si mesmo? Por que o medo excessivo de ouvir um não? Por que deixar o sorvete que você gosta para tomar amanhã? Porque teu corpo não está no padrão que você deveria estar. Por que não ir à praia de biquíni, por favor? Por que não ir à praia? Por que não mostrar as suas dobrinhas? Por que não tomar a sua cerveja vendo o pôr do sol? Cara, daqui 100 anos você não vai ser... Por que não amar a pessoa que você quer amar só porque a pessoa é do mesmo sexo? Alguma coisa assim? E por que não tentar? Viva. Por que não tentar buscar a pessoa que você ama? Porque, né, viva a sua vida, busque aquilo que é importante para você, sempre sabendo... E o que se leva dessa vida também é só as nossas lembranças. É o que a gente viveu. Quando a gente encontra o outro lado lá do mundo, porque acredito em outras vidas, né? Porque a gente, quando chega lá do outro lado do mundo, a gente vai ver um replay de tudo que a gente viveu e a gente vai se lembrar daquilo. Então, Clarice, a gente não vai levar dinheiro. Olha... Eu sei que nosso tempo já está aí. A gente não vai levar riqueza, a gente não vai levar pessoas, a gente vai ser só a gente lá naquela retrospectiva. Nosso tempo já está até essa vida tu viveu? Perfeito. O senhor já quer encerrar? Não, não quero. Por mim, eu fico aqui contigo, até você me faz pensar, você faz eu refletir. Você me fez lembrar de algo que eu comentei ontem, isso. Quando você fala do outro lado da vida, eu sei que isso é tema de outra live até, né? Mas quando você fala do outro lado da vida... Podemos fazer. Se vocês quiserem um tema sobre isso, vocês comentem aqui, já agora, que a gente faz uma live.
quando você fala de aproveitar o tempo, porque você não sabe quando vai ser o momento de chegar do outro lado da vida, e se existe outro lado da vida, ó, eu estava lembrando que eu sempre passo por uma rua quando eu vou para a escola que eu dou aula, né? E numa desses momentos que eu estava atravessando, eu encontrei um ex-vizinho meu, que ele tinha passado por um momento de doença, ficou internado, tudo um homem muito simples, sabe? Um homem que não tinha letramento, era até mesmo analfabeto, sabe? E esse homem nunca tinha lido um livro sobre nenhum tipo de experiência transcendental, nada disso, sabe? E aí ele me chamou e falou assim: ô professor, tudo bom? Eu falei, tudo bem, o senhor sumiu, o que aconteceu? Ele, eu andei doente, eu fiquei muito mal, quase morri. Mas eu tô com uma coisa na cabeça, eu queria que o senhor tentasse me explicar o que aconteceu comigo. Porque eu não sei sobre essas coisas e tal, né? Aí ele falou, eu estava no hospital e eu passei mal, os médicos começaram a mexer em mim, e eu percebi, né? Tudo bem, gente, eu me vejo como meio filósofo, meio cientista, tá? Mas só que essas coisas me chamam a atenção. Ele falou, eu percebi quando eu estava flutuando acima da cama e eu via as pessoas mexendo em mim lá, e eu fui subindo, e eu cheguei num lugar, rapaz, que parecia que eu estava vendo a curva do mundo, assim, ele colocou com essas palavras, né? A curva do mundo. Isso já tem mais de 2 anos, mas me marcou, sabe? Aí ele falou assim, de repente, quando eu pensei que não, esse elevador, ele caiu de uma vez e eu voltei para o hospital. O que você acha que é isso? Eu falei assim, olha, seu Cícero, eu acho o seguinte, eu sou um professor, eu sou um terapeuta, tem coisas que eu não entendo. Não sei explicar, né? Eu tenho a minha fé e tudo, mas assim, tem coisas que eu não sei explicar. A única coisa que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, talvez o senhor tenha ganho um tempo a mais de vida, que o senhor talvez voltou para cá, e o senhor não terminou de subir lá no elevador, porque o senhor talvez tenha algo para terminar, algo que o senhor não fez, algo que o senhor não viveu, algo que o senhor não tentou, que o senhor não consertou, que o senhor não falou para alguém. Aproveita esse tempo. Algo que ficou pendente. Eu falei, aproveita esse tempo. Se for uma semana, se for um ano, se forem 10 anos, aproveita isso para fazer o que o senhor nunca fez. Falar com as pessoas que o senhor nunca falou. Aproveita a sua vida e o que Deus te deu aí de tempo. Né? Porque é muito importante a gente receber uma segunda chance, eu falei para ele. Claro que sim. Rapaz, eu vou pensar nisso, ele falou. Clarice, uma semana depois, o homem morreu. Uma semana depois, o homem partiu. O que me faz pensar o seguinte, que se estamos aqui agora, se estamos nesse momento agora, é porque alguma coisa a gente não terminou. Alguma coisa a gente não terminou. Seja através da filosofia, seja através dos bons pensamentos dos filósofos, seja através de uma terapia, da análise dos nossos sonhos, da reflexão do que a gente está fazendo na vida, ou do que a gente ainda não fez. A vida é maravilhosa, ela é preciosa, e acho que tudo que a gente faz aqui deve ter um tipo de contabilizador assim, né? A areinha da ampulheta está lá. E você não vai embora enquanto você não terminar isso. Seja um amor, seja uma paixão que você nunca tentou, uma profissão que você sempre amou, mas está preso numa burocracia que você odeia, está vivendo uma vida que você não suporta. Talvez seja um momento de você pensar que o tempo é curto e os momentos são valiosos para a gente pensar, para a gente refletir. Com certeza. Né? E o que se leva dessa vida é a vida que se leva, né? Então eu acredito muito nisso, dessa conexão, assim, e que a gente não precise ter uma segunda chance, que a gente saiba que todos os dias quando a gente acorda, a gente está tendo uma segunda chance de fazer algo diferente, de fazer algo melhor, de se modificar, de se entender. E a gente precisa muito desse esclarecimento, eu acho, nós aqui vivendo no século XXI, de que existem outras vidas, outros momentos, outros planetas, outras histórias, outras coisas. Porque só assim a gente expande a mente de tal modo que a gente consiga, né,
se entender. Eu não tenho uma religião específica, assim, caminho entre todas, né? Mas acredito muito nessa questão espírita, umbandista, enfim, gosto muito dessas vidas, né, que se vive. Eu acho que a gente não tem que se prender também numa religião também, você pode gostar de tudo um pouco e tá tudo bem. E o importante é que se tenha esclarecimento das coisas e se consiga, né, a gente se entender e se encontrar dentro dessas imensas religiões que vivem dentro de nós. Então, eu acredito que o que se leva dessa vida é a vida que se leva. E não espere ter uma segunda chance que nem esse senhor teve para fazer algo diferente. E sim, entenda que todos os dias se pode se fazer algo diferente. Fica aqui minha gratidão, professor. Porque nem todos têm essa segunda chance e nem todos têm esse aviso, né? E nem todos sabem exatamente quando a história acaba, né? Com certeza. Se todos recebêssemos, né, esse alerta, mas não acontece, né? Quando vê, acabou e deu, e aí? É verdade. A retrospectiva. O que a gente vai ter para ver lá, né? Então, eu acredito muito que se tenha que se ter lembranças, sejam elas boas ou ruins, o importante é se viver, né? Então, vivam, por favor. Outra coisa também que eu penso, Clarice, é que não existem encontros, assim, casuais. Eu acho que... isso também, concordo. Eu acho que nós viemos para cá para estar aqui nessa live agora, por exemplo, para poder ter se conhecido nessa rede que tem tanta coisa. A conexão que eu tenho com o senhor, professor William, quero inclusive deixar registrado aqui, é mais do que eu tenho com pessoas que conheci aqui na cidade. O senhor pode ter certeza. Porque eu tenho uma conexão, uma troca com o senhor que, quando eu estou pensando, o senhor já está falando. E daí eu estou pensando e o senhor está falando, e eu estou falando e o senhor está pensando. A gente tem essa ligação, né, de ideias. De repente tem mais alguns de nós por aí, talvez sejamos de uma afinidade aí, que tenham outros parecidos com a gente. Teve até gente que falou aqui, ó, seria um excelente tema falar sobre o outro lado da vida. Pô, eu não tenho tanta propriedade para falar, mas quem sabe um tema que toque nessas questões, né? Essas questões aí. Exatamente, a gente pode pesquisar se as pessoas quiserem, e aí a gente faz uma live super legal para vocês também, de 1h30, que nem essa, gente. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, quem já partiu também, vai acabar vendo depois no finalzinho. Quero agradecer também, professora Clarice, pela sua presença aqui. Você iluminou a nossa noite aqui com a filosofia. E o bacana é que a filosofia ela tá crescendo, né? As mulheres fazendo filosofia, os homens, os jovens buscando vídeos sobre coisas melhores, né? Com pensamentos mais profundos. Eu acho que a curiosidade, né, está despertando. A curiosidade está despertando para assuntos e outros. A gente tem hoje uma infinidade de coisas ao nosso alcance, né? E eu quero agradecer, professora Clarice, por mais essa live, por mais esse tema, que a gente aqui, eu acho que nós não nascemos para sermos, por exemplo, trabalhadores de burocracia. A gente seria péssimo para trabalhar num banco, por exemplo, porque eu percebi que nós não conseguimos ficar num tema só. Parado. A gente sai da filosofia, cai dentro da psicologia e a gente fala de história, quando pensa que não, a gente está falando do elevador que está mostrando o outro lado do mundo e a gente volta para cá né? É uma bagunça. Nunca gente, para vocês saberem, a gente se encontra antes da live, tá? A gente organiza, a gente conversa e a gente diz, olha, tem tópicos importantes de falar. Chega aqui e surge outra coisa e a gente não segue o roteiro. Não fica igual, não tem nada igual ao ensaio ao combinado, aqui. Né? Não fica igual, já reparou, Clarice? A gente planeja uma coisa... Eu já vi. É igual a vida. Isso. É igual a vida. A gente pensa num tema, vai ser assim, vai dar tudo certo assim. Pensa que não, vem a vida e te mostra outro caminho, te mostra outro jeito de fazer, e nós, pelo jeito, estamos nesse embalo aqui, né? Ainda bem. Somos a vida aqui, né? Somos a vida aqui. Fica a minha gratidão aqui também por todos que ficaram na live até agora. Espero que todos nos sigam nas redes sociais. Como eu disse, a minha página é uma página sobre educação, tá? Não só sobre filosofia inglesa, mas outros temas que queiram agregar e conversar. É sempre muito bom conhecer pessoas e trocar ideias.
peço que vocês me sigam pela página que estou falando agora, @ClarisseGarim no Instagram, e também no meu canal do YouTube, onde estará essa live disponível em algumas horinhas. Tá bom? Muito obrigada pelo convite do professor William. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Foi uma troca incrível, maravilhosa. Mais um encontro que vai para os tops que eu tive já ao longo dessa vida assim, virtual no Instagram. Muito obrigada pela recepção, muito obrigada pelo convite, pelo tema. Acho que me enriqueceu muito, porque sempre aprendo muito com o senhor e espero que muitas outras pessoas aprendam também. E ditem outro tema para outra live, que em breve retornaremos aqui para fazer uma outra live para vocês sobre o tema que vocês escolherem. Depois, mais tarde, eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram e vou dizer, faça sua pergunta, diga uma live e vou marcar o professor William. Então, vocês digam ali que tipo de live. A live mais votada será a nossa próxima. Topa, professor? Maravilha, ótimo. Fechado, então. Também quero agradecer, professora. Eu sempre aprendo muito com você. Eu reflito muito depois, desperto outros temas, me dá outros temas para pesquisa, eu acabo lendo outros livros, eu acabo me embarcando em outros pensamentos, né? Eu tenho essa sorte. Eu posso dizer que eu sou um homem de sorte, eu sou um homem abençoado, sabe? Todas as mulheres que surgiram no meu caminho com essa temática, seja em história, seja em filosofia, seja em psicologia, foram mulheres fantásticas que abriram a minha mente de uma forma que, como você disse no começo, a gente nunca é o mesmo ao longo da vida. Eu consigo ver assim um momento antes e depois dessas pessoas que passaram pela nossa vida. Eu acho que o ideal é isso. A gente encontrar pessoas que façam a gente pensar na nossa vida antes e depois de tê-las conhecido, né? Eu imagino que essas pessoas que estiveram conosco são esse tipo de pessoa. Que uma vez que você encontra com elas, nunca mais você sai o mesmo desse encontro. Não é? Com certeza. Que assim seja para todos nós. Boa noite a todos. Muito obrigada. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Beijo, boa noite. Se cuidem. Depois eu vou abrir a caixinha de perguntas lá e vocês respondam. Qual vai ser nossa próxima live? Se cuidem. Ótimo. Até mais. Até mais.